Para o mundo, ele era Michael Rockefeller, herdeiro de uma das maiores fortunas da América, dado como morto por afogamento em 1961. Mas para aqueles que conhecem os segredos da selva, a história oficial é apenas uma cortina de fumaça. Hoje, o mundo restrito vai mergulhar na verdade sombria por trás do desaparecimento de Michael Rockefeller. Uma história de ambição, política colonial e um acerto de contas tribal que exigiu um sacrifício. Antes de desvendarmos este mistério, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sino para não perder nenhuma das histórias que o mundo tenta esconder. O herdeiro com um sonho diferente. Nos Estados Unidos do início dos anos 60, poucos nomes impunham tanto reconhecimento instantâneo quanto Rockefeller. Michael Rockefeller nasceu nessa herança, bisneto de John D. Rockefeller, fundador da Standard Oil, e filho de Nelson Rockefeller, governador de Nova York e futuro vice-presidente dos Estados Unidos. Desde o nascimento, ele habitou um mundo de interiores de mármore, conversas políticas à mesa de jantar e um roteiro não dito para sua vida, uma carreira em cargos públicos, alta finança ou outra arena adequada a uma das famílias mais poderosas da América. Michael, no entanto, possuía um temperamento que resistia ao caminho óbvio. Inteligente, cativante e inquieto, ele preferia a exploração à previsibilidade. Em Harvard, onde estudou história e economia, sua curiosidade se voltou para a arte e a antropologia, especialmente formas além da tradição ocidental. Enquanto amigos preparavam currículos para escritórios de advocacia ou bancos de investimento, ele estava rastreando livros sobre rituais indígenas e examinando fotografias de objetos cerimoniais de continentes distantes. A abertura do Museu de Arte Primitiva em 1957, um projeto liderado por seu pai, tornou-se um ponto de virada. Embora seu nome refletisse a terminologia da época, a coleção em si, máscaras da África Ocidental, figuras ancestrais esculpidas da Oceania, escultura em pedra da Mesoamérica, era diferente de tudo nas galerias americanas tradicionais. Michael percorreu seus corredores repetidamente, estudando o peso de uma escultura, o veio de uma máscara, ou a simetria no design de uma escultura. Estes não eram curiosidades para ele, mas expressões vivas de crença e identidade. Michael conheceu antropólogos e pesquisadores de campo no museu cujas vidas profissionais os haviam levado a comunidades distantes. Tais histórias abriram janelas para culturas forjadas no isolamento, onde a arte estava profundamente interligada com a religião e onde a história era preservada através de madeira, fibra e pedra. Uma área em particular fixou-se em sua mente, a costa sudoeste do que era nominalmente então a Nova Guiné Holandesa, o território dos Asmat. A cultura Asmat é famosa pela escultura em madeira, especialmente pelos monumentais postes bis, esculturas de tronco único que se elevam como um tótem e são adornadas com motivos em espiral em formas humanas. Cada poste recontava e falava da história ancestral, da identidade do clã e dos ciclos de vida e morte. Eles acreditavam que uma morte romperia o equilíbrio cósmico e, para curar essa ferida, era preciso haver uma retribuição contra os ofensores. Os postes bis ficavam no centro das cerimônias que sancionavam essas obrigações. Michael sentia que essas obras estavam no mesmo nível das melhores da Europa. Ele as via em Nova York não como troféus do exótico, mas como iguais culturais de pinturas renascentistas ou esculturas clássicas. Ele acreditava que tal visão levaria ao respeito mútuo através da divisão de geografia e história. Em 1961, tendo feito uma breve visita à área no ano anterior, Michael decidiu retornar com um objetivo mais claro: trazer esculturas, principalmente postes bis, para o Museu de Arte Primitiva. Isso implicava uma aventura profunda, em território acessível apenas por canoa, através da floresta de mangue e subindo rios sinuosos. Ele trabalharia com o holandês René Vassing e dependeria de homens locais experientes com as marés e canais. Os escritos nos dias que antecederam a partida fervilhavam de entusiasmo. Os Asmat, como ele escreveu, eram um povo exemplar em vigor. Sua arte, a expressão mais pura de sua crença na vida. A jornada em sua mente seria tanto uma troca mútua de ideias quanto a aquisição de objetos. Embora os amigos de Michael apreciassem sua fixação, eles reconheciam os obstáculos, território inexplorado, relações interculturais sensíveis e a nuvem política que pairava sobre o futuro frágil da Nova Guiné Holandesa.
Ocorrências da administração colonial e aspirações nacionalistas estavam dominando o território durante aquele tempo. Até que poucos forasteiros estabeleceram laços duradouros com os Asmat, cujas aldeias estão localizadas nas margens dos rios e nas costas, raramente mapeadas em detalhes. Michael, no entanto, não tinha dúvidas de que tal abertura e respeito poderiam até mesmo superar a mais ampla divisão. Mas ele não tinha como prever que justamente esses fatores que o haviam atraído aos Asmat, sua honra às tradições de longa data, sua cautela em relação aos forasteiros e seu senso de equilíbrio e justiça, se misturariam de alguma forma em uma série de eventos que fariam seu nome ser conhecido não em termos da arte que ele pretendia compartilhar, mas sim em termos do enigma em torno de seu desaparecimento. Mas o povo que ele admirava tinha uma história que os forasteiros não entendiam, e essa lacuna poderia ser fatal. O desastre do catamarã. Na manhã de 18 de novembro de 1961, Michael Rockefeller estava longe do mundo das galerias e câmaras políticas. Ele estava em um catamarã de 40 pés, 2 canoas estreitas amarradas juntas, movidas por um pequeno motor de popa, movendo-se ao longo da costa sul da Nova Guiné holandesa. Seus companheiros eram o antropólogo holandês René Vassing e 2 guias Asmat adolescentes, Simon e Léo. Sua rota planejada os levaria através da foz de um rio largo que desaguava no Mar de Arafura, um lugar conhecido pelos navegadores locais por águas imprevisíveis, onde o marrom carregado de sedimentos encontrava o azul do oceano em turbulência agitada. O clima inicial deu pouco aviso. O zumbido constante do motor os levava adiante até que o ritmo do mar mudou. Correntes cruzadas começaram a levantar as ondas, o barco balançando a cada impacto. Salpicos de água salgada chicoteavam o convés. Uma onda repentina bateu contra o casco, encharcando o motor. Michael puxou o cabo de partida. O motor engasgou, mas falhou. Ele tentou novamente, sem melhor resultado. Os guias se juntaram ao esforço. Seus movimentos praticados, mas o motor permaneceu morto. Sem propulsão, o catamarã foi deixado completamente à mercê do mar. Ondas jorravam sobre o convés, forçando os 4 homens a escoar a água com quaisquer recipientes que estivessem à mão. Os níveis de água caíam, apenas para subir novamente. Simon e Léo tiveram uma discussão rápida e então anunciaram que estavam indo para a costa, estimando que estava a uma distância que podiam nadar. Michael e René compararam as correntes com a segurança de esperar a bordo e optaram por esta última. Horas se passaram sob um céu sombrio. A estrutura de madeira rangia enquanto aceitava mais água. No final da tarde, foi atingida por uma onda maior que bateu de lado e virou o catamarã. Michael e René vieram à superfície ao lado do casco virado, que, no entanto, estava flutuando devido a bolsas de ar presas. 2 galões de combustível vazios foram amarrados à cintura de Michael para a flutuação. Levados pelo vento e pela corrente, eles estavam agora mais distantes. A noite caiu, com uma escuridão tão opressiva e completa, tornando a linha da costa invisível. Nenhuma luz brilhava, nenhum motor distante zumbia na escuridão. Eles flutuavam na escuridão, resfriados pelo vento, seus músculos se contraindo com a exposição. Eles eram uma dupla que falava pouco, para a conservação de energia, mas tiveram suas situações tornadas ainda mais precárias pela deriva gradual para águas abertas. O amanhecer chegou em 19 de novembro, mas embora o mar tivesse se acalmado, a costa estava ainda mais distante. O horizonte mais distante estava desprovido de resgate, e exceto por aquela linha de terra distante, Michael, um nadador experiente em longas distâncias, começou a ponderar o que estava bem em seus pensamentos. Ele disse a René que acreditava que poderia alcançar a costa, embora a distância fosse provavelmente de 10 milhas ou mais. Por volta das 8 horas, ele tirou suas roupas restantes e deixou de lado a flutuação improvisada em sua cintura. Ele apertou a mão de René, sua voz calma enquanto dizia: "Acho que consigo." Michael escorregou silenciosamente na água, vítrea e fria sob a luz da manhã. Por um momento, ele ficou flutuando ao lado do casco virado, avaliando a força da corrente, e então começou um nado constante em direção à costa invisível. Cada braçada o afastava cada vez mais da única coisa sólida que ainda restava à vista, sua figura encolhendo contra a vasta extensão. René observou em silêncio, o som dos salpicos desaparecendo lentamente, até que a única coisa que restou foi o leve bater das ondas contra a madeira. Sozinho agora,
Ele agarrou o casco escorregadio e esperou, o horizonte guardando seus segredos. Ele pensou que estava indo em direção à segurança. O litoral guardava algo totalmente diferente. Política nas sombras. Quando a notícia chegou às autoridades holandesas de que Michael Rockefeller estava desaparecido, ela colidiu com um cenário político volátil. Em 1961, a Nova Guiné holandesa, a metade ocidental da ilha, agora conhecida como Papua, estava entre os últimos remanescentes do Império Colonial da Holanda. Os holandeses pretendiam preparar sua população indígena para a eventual independência sob sua supervisão. A Indonésia, recém-independente e ansiosa para expandir sua influência, reivindicou o território como seu, apontando para a herança cultural compartilhada com o resto do arquipélago. Potências internacionais estavam observando. As Nações Unidas ponderavam alinhamentos diplomáticos, mas, na verdade, a vantagem estratégica muitas vezes superava as promessas de autodeterminação. Na época em que o catamarã de Michael virou, a Indonésia já havia começado a enviar forças para o território. Confrontos eclodiram entre aldeões papuas, alinhados com patrulhas holandesas e infiltrados pró-Indonésia. O domínio holandês era frágil, e qualquer sinal de instabilidade arriscava minar sua posição nas negociações em curso. O desaparecimento de um Rockefeller, filho de um governador dos Emir Seteriwa em exercício, membro de uma das famílias mais ricas da América, tinha potencial explosivo. Se a história fosse de um infortúnio no mar, o controle de danos era possível, mas uma morte sofrida nas mãos de papuas locais, especialmente entre grupos que os holandeses alegavam estar civilizando, seria aproveitada avidamente pela Indonésia como prova de que a Holanda não conseguia manter a ordem. Em Holândia, a capital colonial, as ordens ressoaram rapidamente. Uma busca em grande escala seria realizada, com destacamentos militares, forças policiais e postos missionários sendo chamados para ajudar. Aeronaves examinariam a costa, enquanto barcos assediariam as fozes dos rios. Soldados abriram caminho através do pântano de Mangue. Oficialmente, eles deveriam encontrar Michael vivo ou recuperar seus restos mortais. Não oficialmente, qualquer evidência que sugerisse que os locais estavam implicados em sua morte seria enterrada. A história oficial tinha que ser a de uma tragédia marítima. Essa preocupação também estava ligada às representações holandesas de seu domínio. Por décadas, funcionários coloniais fizeram pronunciamentos declarando a caça de cabeças e o canibalismo como coisas do passado, banidas da cena pela mão firme da governança ocidental. No entanto, antropólogos familiarizados com a área estavam cientes de que isso não era verdade. Comunidades Asmat selecionadas continuavam a operar sob ciclos tradicionais de justiça, incorporando assassinatos de vingança que eram necessários para restaurar o equilíbrio espiritual. Um reconhecimento aberto de tal fato se afastaria da imagem cuidadosamente fabricada de progresso e pacificação. O boato, no entanto, teve oportunidades de garantir uma pista. Missionários que penetravam no interior faziam gritos esporádicos de homens brancos sendo vistos em aldeias distantes. Um comerciante que se movia lentamente ao longo da costa reunia boatos sobre um forasteiro sendo detido. Tais relatos eram vagos, não corroborados e fáceis de desconsiderar em relatórios oficiais. No entanto, eles persistiam através de canais informais, em um lugar onde as notícias viajavam lentamente e onde os rumores eram conhecidos por influenciar o moral e a diplomacia. Até mesmo conversas não comprovadas significavam muito. Ao mesmo tempo, a família Rockefeller em Nova York estava usando seus próprios recursos. As conexões de Nelson Rockefeller permitiram a transmissão rápida através de fronteiras e instituições. Um enorme incentivo financeiro foi colocado na mesa. Uma recompensa de $250 mil por qualquer informação credível que levasse Michael a estar vivo ou morto. Essa quantia era impressionante para a época e indicava a grande urgência que a família atribuía à busca. No entanto, os arquivos de inteligência holandeses não estavam interessados em qualquer evidência de jogo sujo, nenhuma justificativa para alterar a narrativa. Para os holandeses, as consequências políticas pairavam maiores em seus cálculos do que as vantagens do esclarecimento. Nesta atmosfera, uma palavra poderia ser perigosa. Qualquer conversa em torno do apuro de Michael estava sob as sombras da política internacional.
O desaparecimento, na mente dos funcionários holandeses, não era apenas uma tragédia humana, mas uma arma diplomática incipiente que poderia ser desencadeada contra eles. O controle da narrativa tornou-se tão importante quanto a busca por Michael. Nesse clima, até mesmo sussurros podiam ser perigosos, mas os sussurros começaram de qualquer maneira. As pistas do investigador. Nelson Rockefeller não estava satisfeito com a conclusão holandesa de que seu filho havia se afogado. A forte capacidade de natação e resistência de Michael tornava plausível que ele pudesse ter alcançado a costa. A ausência de qualquer vestígio incomodava a família. Silenciosamente, eles optaram por conduzir sua própria investigação, uma não limitada pelas restrições da busca oficial. Um investigador particular foi enviado à Nova Guiné holandesa com instruções discretas, mas firmes: ir além das áreas já vasculhadas, falar com pessoas negligenciadas pelas equipes do governo e seguir pistas sem as restrições da política colonial. O terreno tornava isso um processo lento. Grande parte da costa era acessível apenas por canoa. No interior, as aldeias mantinham seus próprios sistemas de justiça e os forasteiros precisavam de tempo e muitas vezes presentes para ganhar confiança. Uma possível contribuição veio de uma pessoa que queria se desfazer de informações sobre um motor de barco. O que ele lhes jogou foram 3 crânios humanos. Ele disse que eram os restos mortais de homens brancos mortos pelos aldeões há muitas luas, e quando perguntado se um era de Michael, ele respondeu sem pestanejar: sim. É difícil verificar alegações feitas no campo. Os crânios não foram etiquetados e era impossível a capacidade de teste de campo para realizar testes forenses no local. O investigador os levou para os Estados Unidos. Seu destino após a chegada é desconhecido. Nenhum registro público indica que eles foram testados. No entanto, existem documentos que mostram que o investigador recebeu uma soma de $250 mil da família Rockefeller, que é exatamente o valor que estava pendurado como recompensa por informações credíveis. Outro encontro marcou alto no índice de desconforto, no entanto. Um dia, em uma aldeia, o investigador encontrou um velho usando óculos de aro de arame de estilo ocidental, um tipo raro em tal ambiente. Quando perguntado onde os obteve, o homem apenas disse: "Eu os encontrei." Mais tarde, ao comparar fotografias de Michael no campo, o investigador notou que as armações e as lentes coloridas se assemelhavam ao que Michael havia usado. O dado não era positivo, mas ainda assim problemático. Invariavelmente, quando tais pistas eram investigadas, era principalmente uma questão de contexto. Por meio de intérpretes, a narrativa sempre se movia de boca em boca, modificada a cada canto. A verificação era lenta devido ao isolamento da região. Por décadas, em relação a alguns objetos ou ritos, os eventos podiam ser cuidadosamente memorizados dentro da memória local. Pesar não apenas a plausibilidade de cada relato para o investigador, mas também a possibilidade de que ele pudesse ter sido moldado pelos desejos do ouvinte. Isso proporciona alcance e, portanto, limita a busca. Eles puderam viajar, trocar e negociar em silêncio, que às vezes os canais oficiais não cobririam, mas sua proeminência significava que qualquer descoberta desse tipo teria implicações políticas. As autoridades holandesas, aparentemente ainda guardando sua versão das coisas, não estavam de forma alguma interessadas em cooperar com qualquer investigação paralela que pudesse levar a conclusões bastante inconvenientes. Nenhuma evidência conclusiva foi encontrada até o final do mandato do investigador. Os crânios, os óculos, os relatos de segunda mão, todos permaneceram peças não resolvidas. No entanto, eles formaram um padrão que sugeria que talvez a história de Michael não tenha terminado em mar aberto. Se esses fragmentos apontavam para seu destino ou apenas refletiam a persistência do boato, eles aprofundaram o enigma. Provavelmente a melhor coisa que disseram para Nelson foi que ele não sabia. Sem evidências, a versão oficial permaneceu intacta nos registros. Mas não foi o fim do problema para a família e para aqueles que trabalharam nos rios e trilhas da Nova Guiné holandesa. Michael chegou a pisar em terra firme apenas para enfrentar um tipo diferente de risco, mas o relato mais detalhado só viria à tona meio século depois, de dentro da própria tribo. O avanço de Hoffman. Na época em que o jornalista Carl Hoffman chegou a Papua em 2014, mais de 50 anos haviam se passado desde o desaparecimento de Michael Rockefeller. Os registros oficiais o listavam como afogado
mas em aldeias ribeirinhas e entre os poucos forasteiros que conheciam a costa Asmat, a história ainda circulava em voz baixa. O interesse de Hoffman havia começado décadas antes. Quando ainda menino, ele viu o rosto de Michael em uma revista antiga sob a manchete: Herdeiro desaparece na Nova Guiné. A imagem e o mistério nunca o deixaram. A abordagem de Hoffman não era refazer a grade da busca original ou reabrir evidências há muito enterradas em arquivos. Em vez disso, ele planejou se estabelecer entre os Asmat, compartilhar rotinas diárias e ouvir em silêncio. Ele sabia que o assunto era um que havia permanecido tabu por décadas e não seria abordado rapidamente. Através de um intérprete, ele se moveu de aldeia em aldeia, ouvindo fragmentos de memória. As pessoas eram cautelosas. Forasteiros, particularmente forasteiros brancos, estavam fazendo perguntas sobre Michael por anos, e nem todos haviam deixado boa vontade para trás. Em um assentamento ao lado do rio onde Michael havia tentado comprar um poste bis, o intérprete de Hoffman, por acaso, ouviu uma conversa inesperada. Dois homens estavam discutindo informalmente, alertando um ao outro para evitar mencionar aquele que matamos na presença de estrangeiros visitantes. Hoffman os questionou diretamente. Para sua surpresa, eles falaram com grande abertura. Michael Rockefeller havia sido morto décadas atrás em sua aldeia. Eles, aparentemente, consideravam essa declaração tão casual quanto se poderia ser ao recontar um assunto de registro. A explicação provavelmente remonta a 1957. Foi então que as tropas coloniais holandesas se moveram para a área para interromper o confronto violento entre as duas aldeias entre os Asmat. Eles avançaram para a área, rifles em punho, para impor a ordem, mas criaram confusão em vez disso. Acreditando que isso era um ataque, alguns aldeões atacaram com lanças com raiva. Os soldados abriram fogo, resultando na morte de vários homens, entre eles guerreiros respeitados. Tais perdas na tradição Asmat exigiam retribuição. Deixá-las sem vingança seria considerado desonra aos mortos e interrupção da ordem espiritual. A dificuldade era, no entanto, que os assassinos eram forasteiros, tanto holandeses quanto brancos, e as oportunidades de vingá-los eram escassas. Antropólogos há muito relatam a visão Asmat de justiça como totalmente associada ao dever espiritual. A decisão tomada pelo ancião da aldeia se encaixou exatamente nesse padrão. 2 missionários holandeses passaram anos na região e eram fluentes no idioma, e membros da comunidade se davam bem com eles. Eles confirmaram mais tarde a Hoffman que eles também tinham ouvido a mesma história, sendo narrada em tons abafados ao longo das décadas. A consistência da história e a falta de bravata ao narrá-la a tornaram mais crível. Para Hoffman, foi de fato a declaração mais direta sobre o destino de Michael. Era uma história que ligava o desaparecimento não ao destino ou a uma catástrofe natural, mas a uma cadeia histórica precisa e a um conjunto de obrigações culturais. No entanto, no momento em que este relato parecia oferecer uma clareza sombria, uma descoberta não relacionada minaria, o próprio senso de encerramento que ele havia começado a sentir. E assim que essa imagem sombria se formou, um rolo de filme esquecido adicionou uma reviravolta totalmente diferente. O Homem na Canoa. Em 1969, 8 anos depois que Michael Rockefeller desapareceu, o jornalista de aventura americano Milt Machlin viajou para Papua Nova Guiné com uma pequena equipe de filmagem. Ele estava perseguindo rumores de um homem branco vivendo entre os Asmat e acreditava que, se alguém pudesse verificá-los, poderia ser ele. Ao longo de semanas de viagem, Machlin filmou a vida da aldeia, expedições fluviais e reuniões cerimoniais, mas ele voltou sem o avanço que esperava. Nenhum avistamento verificado, nenhuma entrevista reveladora. Os rolos de filme foram encaixotados e armazenados. Por décadas a filmagem permaneceu intocada. Machlin passou para outros projetos e o mistério Rockefeller voltou à especulação. Quase 40 anos depois, outra equipe de documentário pesquisando o caso de Michael descobriu os rolos no depósito. Eles começaram a transferir o filme para um formato digital e o examinaram quadro a quadro. Uma fotografia, a última em uma série incidental, estava em circulação. Entre os guerreiros dos Asmat, guerreiros com seus corpos manchados de tinta, remando em canoas de guerra pelas águas, estaria um remador com uma tez um tanto mais clara. Suas feições, ligeiramente ocultas da visão completa, pareciam em parte pertencer a um ocidental.
enquanto uma barba espessa enfeitava seu queixo. Acima de seu torso nu, ele usava os mesmos ornamentos tradicionais que outros canoeiros. A foto foi ampliada e passada para todos aqueles que podiam reconhecer as feições de Michael. Comparações foram feitas com outras fotos que datam de 1961. Linha da mandíbula, a forma dos olhos, a constituição do torso. Características que os defensores da teoria da sobrevivência agarraram enquanto sugeriam que Michael deve ter chegado à terra firme e, em vez de ser capturado, foi aceito na comunidade, cuja admiração ele havia sentido. Inquestionavelmente romântica, a ideia é de um herdeiro de uma grande fortuna que deu as costas ao privilégio para viver entre um povo cuja arte e visão de mundo ele achava cativante. Para os crentes, a imagem era muito mais do que uma mera coincidência, era um vislumbre raro de um possível final. Uma rápida contestação dos céticos. O homem estava com o rosto parcialmente virado e as feições estavam borradas pelo grão de um filme de décadas. O tom da pele poderia ter sido alterado pela luz, sombra e reflexos na água. Havia relativamente poucos visitantes ocidentais antes dos anos 70. Missionários e comerciantes e antropólogos entre eles, que poderiam ter sido o artista em questão. Sem algo definitivo para se apoiar, a imagem permanece sugestiva, mas inconclusiva. O debate foi discutido em livros, filmes, documentários e sites. Alguns sentiram que o homem da canoa oferecia alternativas surreais às versões mais violentas da morte de Michael. Outros sentiram que tirava a atenção de observações mais credíveis, uma entidade ambígua elevada além do valor com sua difusão. A ressonância emocional do clipe, no entanto, não foi perdida para ninguém, independentemente de suas percepções propostas. Por muito tempo, a maioria dos relatos das últimas horas de Michael estava ancorada em uma inevitabilidade sombria. Este pedaço de filmagem, pela menor chance, introduziu a possibilidade de um resultado diferente. Não ofereceu uma solução mais difícil para o enigma. Transformou o enigma em uma questão viva que os relatórios oficiais há muito haviam enterrado. No entanto, a própria versão dos eventos da tribo deixa pouco espaço para tal esperança. O assassinato ritual. De acordo com as histórias mais guardadas dentro das aldeias Asmat, o dia final de Michael Rockefeller não terminou com resgate ou adoção. Terminou com uma decisão, uma enraizada na tradição, obrigação e eventos que antecederam sua chegada em anos. Nestes relatos, Michael alcançou a costa após seu longo nado, exausto e desorientado. A maré o havia levado em direção a um trecho da costa, perto de um assentamento que raramente via forasteiros. Caçadores caminhando pela costa ao amanhecer o confundiram com um animal na arrebentação. Somente ao se aproximarem é que viram sua pele pálida e perceberam que ele era um estrangeiro. Ele é um inimigo de todos os aldeões, incluindo assassinos, e neste caso qualquer branco de fora. Longe do fim que fez dois iguais, um agora veio voando do nada diante de seus olhos, como se trazido pelo próprio mar. Os anciãos conferiram o mais rápido possível. As testemunhas disseram a Hoffman que concordaram que Michael se tornaria aquele para fechar a antiga conta. Isso não era uma sugestão de que eles estavam a par de seu nome ou de sua origem. O que importava era que ele era identificavelmente um forasteiro do mundo dos soldados. A escolha não foi definida como uma vingança pessoal, mas sim no sentido ligado ao dever em relação à comunidade e aos espíritos dos mortos. O acordo pôs em movimento uma sequência que nenhum indivíduo poderia deter. Uma vez que a decisão foi alcançada, o resultado foi levado adiante por um entendimento compartilhado entre os aldeões, um impulso nascido da memória coletiva e da dívida espiritual. Do mais jovem espectador ao mais velho ancião, cada um sabia seu lugar no ato que se desenrolava, e nesse conhecimento, a responsabilidade mudou de um punhado de líderes para toda a comunidade. Michael foi levado para uma clareira no interior muito mais longe da costa. Ao redor dele, as aldeias se reuniram em ritmo, cantando, marcando momentos de grande ação. Para as cerimônias na tradição Asmat, tais momentos são inteiramente diferentes de momentos tumultuosos e são altamente formalizados, com cada participante tendo um papel específico.
Os cânticos, os instrumentos e os movimentos seriam passos em direção a um ritual cujo objetivo é honrar os espíritos e não deixar o ato se desviar em seu peso pretendido. De acordo com os relatos, Michael entenderia muito pouco do que estava acontecendo, já que ele estava bastante enfraquecido pelo nado e agora não era capaz de trocar palavras com seus captores. Os cânticos pairavam acima como um trovão. O golpe seria administrado por um guerreiro escolhido, após o qual nenhum retorno poderia ser feito. Depois, será derivado e significará simbólico em vez de verdadeiro. Ao realizar o ato, a comunidade acreditava que havia corrigido o que havia sido perturbado pelos eventos de 1957. Agora, o que aconteceu em seguida também estava de acordo com as histórias orais publicadas. Partes do corpo de Michael foram ritualmente descartadas em formas que deveriam absorver a força do caído e honrar os espíritos. Em sua visão de mundo dos Asmat, nada é desperdiçado, mas tudo é cheio de significado, e um pedaço de osso pode ir para lanças e ferramentas e sangue simbólico de Michael salpicado nas danças cerimoniais. Para eles, estes não eram troféus no sentido ocidental, mas apenas lembretes físicos de uma ordem restaurada. Até os dias do Estranho do Mar, contos vindos das costas viajavam rapidamente através das margens dos rios e caminhos interiores, interligando-se com as muitas histórias de outros acontecimentos lembrados. Entre os Asmat, tais acontecimentos não eram incidentes isolados. Faziam parte de uma narrativa contínua de equilíbrio entre os vivos e os reinos dos espíritos. Mas para os forasteiros, a coisa toda parecia bastante estranha, repentina e incompreensível. Nas aldeias tornou-se outro capítulo, longo de fato, no livro de obrigações cumpridas, uma história a ser recontada ao redor da fogueira, enquanto a noite se aproximava e as vozes dos ancestrais pareciam ouvir. A história de Michael Rockefeller é um lembrete brutal de que, por trás dos relatórios oficiais, existem verdades tribais e espirituais que o Ocidente jamais entenderá. Ele veio em busca de arte, mas encontrou um destino selado por uma vingança que o precedia. O herdeiro da riqueza americana se tornou, para os Asmat, o elo final de uma cadeia de honra e sangue. A questão permanece. Ele se afogou, como dizem os livros, ou se tornou parte de um ritual sombrio, como sussurram os rios de Papua. E você? O que pensa sobre o destino de Michael Rockefeller? Deixe sua teoria nos comentários. Queremos saber se você acredita na tragédia marítima ou no sacrifício ritual. Se você chegou até aqui, é porque você também faz parte do mundo restrito. Compartilhe este vídeo com quem ama mistérios e clique na tela para assistir à nossa próxima investigação.